É bom ser recompensado? Quem gosta de ser recompensado? Todo mundo, é ou não é verdade? Quem não gosta de ser recompensado? Todo mundo. Coisa boa é você ser recompensado, é ou não é verdade? Mas nós temos que aprender que a vida não é feita apenas de recompensas. A vida não é feita apenas de recompensas. A vida é feita de altos e baixos, de percalços. A vida ela não é um mar de rosas. Ela tem suas correrias. Diga glória a Deus. Mas até na correria, até no vale da sombra da morte, se eu sou alguém que sirvo a Deus pelo que Ele é, e não pelo que Ele faz, até no momento que eu estiver vivendo no aperto ou no vale de sombra de morte, ainda assim eu adoro a Deus, eu agradeço a Deus, eu sirvo a Deus. E aí está, meus amados, e aí está a essência daquele que realmente crê. Aí está a essência daquele que realmente serve, daquele que serve ao Senhor, não por recompensas apenas, mas que serve a Ele com alegria, não por interesse. O que é interesse? Vai lá em Coríntios, mostra aí, meu filho. O que é interesse? Interesse, o nome já está dizendo tudo, né? A pessoa está fazendo alguma coisa em prol de outra, essa outra é a recompensa. Então eu estou fazendo uma coisa, em troca de outra coisa, correto? Mas o que diz lá a palavra, primeiro ou segundo, meu filho? 2 Coríntios 11, não é isso? 9. O que diz a Escritura quando nós servimos ao Senhor? O que diz a Bíblia? Leiam comigo. Quando nós servimos ao Senhor, como deve ser feito isto? Está escrito, 2 Coríntios 9, 7. Quando eu servi-lo, eu deverei fazê-lo assim, ó. Cada um contribua segundo tiver o quê? Proposto no coração. O que é contribuir segundo o que tiver proposto no coração? O que é isso? O que é isso? Tem muita gente que enganadamente pensa que é contribuir com aquilo que eu puder. E não é isso que está escrito aí. Não é contribuir com o que eu puder. É contribuir com o que eu propuser. E existe diferença, bispo, entre puder e propuser? Existe diferença entre propor e poder? Existe? É claro que existe. Eu vou lhe dar o exemplo de uma senhorinha, cuja Bíblia não cita seu nome, que numa destas reuniões que o Senhor Jesus fazia, chegou a hora do ofertório. E as pessoas vinham à frente, como vocês veem nos cultos na igreja, e apresentavam ali as suas ofertas. E o Senhor Jesus, na hora da oferta, ele ficou de lado observando as pessoas que vinham trazer as ofertas. E ele notou que dentre as pessoas que vinham trazer suas ofertas, veio uma senhora viúva, pobre. Ela era o quê? Pobre. Lançar ali 2 pequenas moedas. E disse Jesus aos discípulos que estavam ali com ele, ele comentou com eles: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Por quê? Porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta
porém, da sua pobreza. O que quer dizer da sua pobreza? Mesmo sem nenhuma condição, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Volta lá em Coríntios agora. Cada um contribua segundo propôs o seu coração. O que é propor o seu coração? O que é contribuir segundo propôs o seu coração? Muitos aqui responderam errado, porque aprenderam errado, porque foram ensinados errados. E é um erro grosseiro, porque não é um erro espiritual, não é um erro de interpretação, não é um erro de revelação, de profecia da palavra, é um erro de português. Uma coisa é contribuir segundo propôs no seu coração. O que é contribuir segundo propôs no seu coração? Muita gente diz, é contribuir com aquilo que pode. Não é. Porque aquela viúva podia. E como ela contribuiu? Contribuir segundo propôs o seu coração não é contribuir segundo o que pode. Porque ela podia? E por que contribuiu? Outra coisa, os ricos que estavam ali podiam contribuir? E por que não contribuíram? Porque poder é uma coisa, propor é outra coisa. E como nós devemos servir a Jesus, nós devemos servi-lo segundo nós propormos, no nosso coração. Nós devemos servi-lo segundo nós propormos no nosso coração. Não é segundo nós pudermos no nosso coração. Está escrito isso aí na Bíblia? Está escrito pudermos ou propormos? O que é poder? Poder é o quê? É ter condições. Poder é ter condições, é estar apto a fazer aquilo. E propor, o que é propor? Propor é objetivo. Propor é atitude. Propor é voto. Propor é palavra. Propor é fé. Propor é fidelidade. E como nós temos que servir ao Senhor, segundo nós podemos servi-lo? Não. Segundo nós tivermos voluntariamente a intenção, a vontade, a garra, o objetivo, o voto, a aliança, a crença, a fé de servi-lo. E quando nós fazemos isto, a recompensa é grande. Mas antes de falar da recompensa, eu estou te falando do propósito de servir, seguir e honrar a Deus, que independe daquilo que venha nos sobrevir. Quem está entendendo a palavra? É simples, é muito fácil de entender. Aí quando a gente lê na Escritura, mostra lá mais uma vez, e quando eu venho para servir a Deus, como eu faço? Eu faço segundo tiver o quê? Proposto no coração. Agora vem a pergunta: qual é a proposta que você colocou no seu coração para honrar e para servir a Deus? Com que intenção, com que propósito você vai servi-lo? Aí continua lá na Escritura. Não com tristeza. Ou seja, o propósito com o qual eu vou servir a Deus não pode ser algo penoso, de alguma coisa que eu estou fazendo, mas que pena, né?
Mas o que eu posso fazer? Estão mandando fazer, então vou lá e vou fazer. Você acha que Deus quer isso? Você acha que Deus quer isso? Eu pergunto, você quer isso para você? Hã? Se um namorado chegasse para você e dissesse assim, vou namorar com você porque eu estou com pena de você. Você ia aceitar? Você, imagina Deus. Mande embora, eu mandava logo um vá-se-catar para o lado de lá. Ainda falava inglês. Como é que fala, meu filho? Vá-se-catar em inglês. O Diego já foi para a África do Sul, né? O pastor Diego foi para a África do Sul. Eu falo em baianês, então. Em baianês é... Oxe, me deixe, viu? Como é que eu vou servir a Cristo, a esse Deus poderoso? Você acha que eu vou servi-lo com pena? Não. O propósito que eu coloco no meu coração para servir a Ele é com alegria. Quantos de vocês já não viram pessoas subirem neste altar ou aí debaixo dizerem o seguinte: hoje eu estou assim, assim, assado. Como é que você conseguiu prosperar? Quem já viu pessoas dizendo assim, eu aprendi a amar a Deus? Quem já viu muita gente dizer isso? Resumindo, se eu coloco no meu coração o propósito de servir ao Senhor, eu não posso fazê-lo penosamente, com pena. Deus não aceita que ninguém o sirva com pena. Gente, Deus não precisa de nada nosso. Deus não precisa de nada nosso. Eu passei outro dia num lugar, uma pessoa chegou para mim e falou assim, você é o quê? Eu falei, pastor. Você é pastor? Eu falei, sou. Você é de que igreja? Eu falei, é da Igreja Mundial. Eu queria dizer uma coisa para o senhor. Eu falei, fale, meu filho, Deus não precisa do nosso dinheiro. Eu falei, só um idiota que não sabe disso. Eu até pedi perdão, irmão, que me perdoe. Saiu sem querer. Eu queria dizer uma coisa para o senhor. Eu falei, eu achei que ele ia falar uma coisa que eu não sabia, né? Achei que ele ia falar uma novidade. Eu queria falar uma coisa para você que é pastor. Eu falei, não, pode falar. Ele disse, Deus não precisa do nosso dinheiro. Eu falei, só um idiota que não sabe disso. Deus não precisa da gente, que dirá do nosso dinheiro. Não precisa de você dentro de mim. Ele não precisa de nós, que dirá do que a gente tem. Ou pensa que tem. Você acha que Deus precisa de alguma coisa nossa, gente? Você acha que Deus precisa de alguma coisa nossa? Você acha que Deus precisa de nós, da gente, de nós? Ele precisa de nós? Então, como é que eu vou servir a esse Deus com pesar ou com pena? Não, eu vou porque, sabe, né? Eu vou fazer, mas eu vou fazer porque eu vou fazer. Você acha que Deus quer isso de nós? Não. Quando nós servimos ao Senhor, devemos fazê-lo de coração alegre e de bom grado. Isso não é poder, isto é propor. Então, quando eu proponho no meu coração servi-lo assim, eu já começo a servi-lo de maneira o quê? Correta. Mas não para por aí não, diz mais. Eu não devo servi-lo por pesares ou por penar, e nem devo servi-lo, vai lá meu filho, Coríntios de novo, e nem devo servi-lo por necessidade. E o que é necessidade? Necessidade é o quê? Necessidade neste caso, a necessidade é o constrangimento. Neste caso aqui, a necessidade é a garantia. A garantia, eu não devo servi-lo com garantias. Eu estou fazendo isso, mas o senhor sabe, hein? O senhor tem que me dar aquilo. Porque se o senhor não me der, eu procuro meu advogado. Barganha. Ou seja, é aquilo que falamos no início, é a
a recompensa. Eu não devo servi-lo por recompensas. É óbvio que quando eu planto, eu colho, e eu sei que o Senhor me recompensa. Mas o fato de eu saber disso não significa que eu vou usar isto como parâmetro para servir a Deus, porque isso aí é uma consequência de servir a Deus. Uma consequência de servir a Deus. A razão pela qual eu sirvo, o objetivo principal pelo qual eu sirvo, é o prazer de poder me sentir útil, de poder me sentir privilegiado, de poder apresentar ao Senhor alguma coisa que Ele mesmo me deu, que até o que eu apresento a Ele, das mãos dEle veio. E quando eu assim entendo, eu propus no meu coração servi-lo assim. Então, quando eu servir ao Senhor, eu tenho que servir segundo propôs o meu coração. E o seu coração não pode propor servir ao Senhor de outra maneira, de outra forma, circunstância, que não seja desta maneira, desta forma e dessa circunstância. Se alguém te levar a servir ao Senhor, se alguém te conduzir a servir ao Senhor com outra intenção que não seja essa que a Bíblia ensina, orienta, mostra, você está servindo, mas você está servindo da maneira errada. Aí você pede e não recebe. Por quê? Porque você pede mal. Aí você pede e não recebe porque você pede mal. Porque você pede com outra intenção. Você serve por necessidade. Você serve por acordo. Você serve por barganha. Você serve por recompensas. Não, por que eu estou servindo? Não, por recompensa. Você não pode ser um mercenário. Você não pode ser um mercenário. Quem é mercenário, bispo? É aquele que luta por dinheiro. Mercenário é aquele que luta por dinheiro. Um jogador de futebol, ele ganha bem, dependendo do time que ele joga, ou dependendo do contrato que ele faça, ele ganha um alto salário. Sim ou não? E muitos, infelizmente, jogam por causa disso. E não por amor ao time, ou por prazer ao esporte, ou antes de ganhar o salário que tem que ganhar, o justo honorário, que é justo o honorário. Eu até acho justo, até demais. Big justo, Big Mac justo. Mas o prioritário não é o salário que ganha, é a intenção com a qual ele faz aquilo ali. Correto? O médico, ele faz um juramento antes de exercer o cargo, na formatura, na colação de grau, quando ele recebe o seu diploma e sai com um canudo debaixo do braço, ele faz um juramento. E no juramento do médico diz que ele está ali para exercer a profissão, acima de tudo, para zelar pela vida do ser humano. Que antes de qualquer coisa, a vida humana. Esse é o juramento do médico, né? O juramento, né? Agora, na prática, nem todos... É ou não é verdade? Nem todos são assim. A usura faz a pessoa colocar outros valores na frente daquilo que deveria ser mais importante. Nós estamos falando de profissões. Nós estamos falando de profissões. Agora, imagine de servir ao Senhor, de servir a Deus. O quanto mais prioritário tem que ser você entender que você deve servi-lo com um propósito nobre. Senhor, eu estou te servindo por quê? Porque eu te amo. Eu estou te servindo por quê? Por quê? Porque o Senhor é Deus, porque eu creio que tudo que eu recebi veio de Ti. Olha o propósito que havia no coração de Davi, quando ele disse lá no Salmo, tudo que eu tenho vem de Ti, e até
o que eu estou te oferecendo e te dando como oferta, na verdade eu só estou te dando porque o Senhor me deu primeiro. Porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Olha o propósito que havia no coração de Davi, ó. Porque tudo vem de quem? De ti, ele dizia, e das tuas mãos tu damos. Ou seja, até o que eu estou te ofertando, na verdade eu estou te ofertando porque o Senhor me deu. Porque se o Senhor não me desse, eu não poderia te ofertar. Ou, entre aspas, te oferecer. Porque eu te ofereço, entre aspas. Eu te ofereço aquilo que o Senhor me deu. Porque até o que eu estou te dando é teu, veio de tuas mãos, não é nem meu. Olha que intenção, olha que propósito no coração. Por isso, quando eu servir ao Senhor, eu devo servi-lo com propósito. Cada um contribua segundo o quê? Propôs no seu coração. E contribuir segundo propôs no coração, não é contribuir segundo puder, é contribuir segundo os valores verdadeiros que levam alguém a servir a Deus. O valor verdadeiro do jogador que deve jogar, ele ganha muito bem, sim, alguns não ganham quase nada, coitados. Passam até necessidade, dependendo do time que jogam, dependendo da condição que estão, dependendo do contrato que tem, dependendo do salário que ganham, dependendo dos locais onde se encontram. Tem uns que passam até necessidade, tem outros que têm salários astronômicos. Mas todos que estão ali, entendemos nós, que estão antes do salário, o salário é necessário, mas antes de todas essas coisas, jogam porque gostam, porque querem, porque tem outros valores que levam-nos a jogar, a defender ali o seu time, ou o time aonde ele estiver jogando. É assim ou não é? O médico, ele recebe seus justos honorários, mas antes dos justos honorários que recebe, ou deixa de receber, a maioria nem recebe justo honorário, passa uma situação caótica, principalmente aqui no nosso país. Mas antes de qualquer coisa, do baixo salário ou do alto salário, faz aquilo ali por amor. Quem está entendendo? Tem que fazer por amor. Diga glória a Deus. Tem que ser por amor, você não pode mudar o foco. Isso é na profissão e para servir a Deus. Para servir a Deus, aí é que tem que ter foco mesmo. Noite de Abraão, você entrou aqui para prosperar, foi ou não foi? Aí você falou, hoje o bispo vai falar de empresas, ele vai falar de dinheiro, ele vai falar de campanha. Não, eu vou abrir tua mente. Deus está abrindo tua mente para você entender como é que tem que servi-lo antes de mais nada. Antes de tudo, propósito para servir a Ele. Servir com intenção de ser recompensado está errado. Mas o objetivo delas não era prioritariamente estes. Porque se fosse, estariam aí esperando até hoje e não receberiam porque pediriam mal. Receberam porque serviram antes de mais nada com o objetivo de agradecer, de reconhecer que o que receberam e o que têm vem das mãos de quem? Vem das mãos de Deus. Então, se eu sirvo por recompensa, está errado. Eu não devo servir por recompensa. É por amor, antes de tudo, por reconhecimento, por amor. Diga glória a Deus. Isso é prosperidade, é servir ao Senhor com propósitos. Amém? Não é podendo, é com propósitos. Cada um contribua segundo o que pode o seu coração. Não é isso que diz a Bíblia? Não, não é isso não. Cada um contribua segundo propôs. Uma coisa é segundo poder, outra coisa é segundo propor. Poder é uma coisa, propor é outra. Aquela viúva não podia, mas ela serviu, porque ela propôs. Os ricos podiam,
mas não serviram. Mas eles podiam, mas não propuseram. Então nós temos que servir segundo propôs o nosso coração. E o nosso coração tem que propor servir ao Senhor com alegria. Quem entende a palavra? Meu amigo, faça isso, que ninguém te segura na vida. Não tem quem te segure na vida, nem o prejuízo te segura, nem a decepção te segura, nem a perda te segura. Você pode perder tudo que você tem, você pode perder empresa, casa, carro, loja, você pode morar debaixo da ponte, mas ninguém tira você da fé, nem da presença de Deus. Ninguém. Porque o seu coração propõe a servir ao Senhor por outros valores. E esses valores vão fazer a diferença na vida de um filho de Abraão. Glória a Deus.